pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Nomádico do Direito Civil, falando especificamente, dentro da parte geral, sobre os bens, né? Bens que se encontram talhados, previstos e cunhados nos artigos 79 a 103 do Código Civil. Já trouxemos dentro de bens um conceito, que foi o nosso tópico de 2.1, e ventilamos a primeira macro classificação, que são chamados bens considerados em si mesmos. Dentro desses bens considerados em si mesmos, puxamos três subclassificações, porque é mágico, porque é holístico, né? Também, mas ainda faltam outras. Falamos com vocês inicialmente acerca da mobilidade, então se o bem ele é móvel ou imóvel, né? Inclusive semovente, gastamos 2 blocos pontuando sobre isso, né? Pontuamos por demais acerca da consumtibilidade, ou seja, se esse bem ele é consumível ou inconsumível, e ainda trouxemos com vocês discussões pertinentes e concernentes à fungibilidade, se o bem ele pode ser fungível ou infungível. Precisamos ainda, antes de passar para o próximo, né, para a próxima macro classificação, trazer ainda com vocês outras duas subclassificações que se encontram talhadas, esculpidas e cunhadas dentro dos bens considerados em si mesmos, tá? Então faltam duas, muito provavelmente seja aí o tópico atuada desse nosso bloco. Gente, primeiro subitem aí, primeira subclassificação que eu tenho para trazer para vocês diz respeito à divisibilidade dos bens. Então, divisibilidade dos bens, mais uma vez, divisibilidade dos bens. Por que 3 vezes? Porque 3 é mágico, né? Passado, presente e futuro. Porque 3 é holístico, não é isso? É o estado da água, sólido, líquido e gasoso. Então, falei 3 vezes. Primeira questão é que o bem, acerca da divisibilidade, ele pode ser divisível ou indivisível. Divisível ou indivisível, divisível ou indivisível. Tudo tranquilo, né? O sapo caiu na lagoa, ou seja, que vida boa, música 4 de Vitor e Léo, né? Super sossegado. Primeiro detalhe, o que é um bem divisível? Bem divisível, gente, ele tá aí o seu conceito talhado, esculpido e cunhado no artigo de número 87 do Código Civil. O artigo 87 do Código Civil ele é bem claro. Ele vai falar assim, o bem para ser divisível é aquele bem que pode ser fracionado. Caraca, né? Uma informação que choque não é galinha. Se você divide, é óbvio que você pode fracionar. Ou seja, não tem dúvida nenhuma. Ou seja, bem divisível é o que pode ser fracionado, bem divisível é o que pode ser fracionado. Mas tem um detalhe, né? Qual detalhe? Não é meramente fracionar. Tem que fracionar respeitando 3 elementos. Por que 3? Porque é holístico. Por que 3? Porque é mágico. É Harry, Rony e Hermione, né? É Luke e Leia. É Aragorn, Legolas e Gimli. Então pode ser fracionado, mas desde que, obviamente, né? Não mude a sua substância, então nós tenhamos aí a manutenção da sua essência, não traga a diminuição de seu valor, né, valor de natureza econômica, e também não prejudique, obviamente, né, a sua finalidade, o seu propósito, aquilo que se destina. Então o artigo 87 diz assim, bem divisível é o bem que comunga, né, ou seja, pode ser fracionado e obviamente comunga de todos esses elementos cumulativos, né, ou seja, ele soma esses elementos, soma esses pressupostos. Quais são os pressupostos? Manutenção da substância, não tem a diminuição do valor e, por demais, não prejudica a sua finalidade, não prejudica o seu destino, né? Tendo tudo isso, ele vai ser o quê? Ele vai ser divisível. Óbvio, em contrapartida, que do outro lado do pêndulo, do outro lado da balança, surge a indivisibilidade. A indivisibilidade, gente, ela pode ser, né, eclodir em 3 partes, em 3 formas, porque 3, né? Porque 3 é mágico, porque 3 é holístico. A gente pode falar de uma indivisibilidade natural, né? Então, por exemplo, um terreno, ele é, em um caso, né, ou seja, uma ideia de um bem imóvel que se encontra no terreno, ele vai ser um bem indivisível, né, naturalmente. Então, essa indivisibilidade, né, ou seja, de uma casa incorporada no imóvel, ela é indivisível, né, natural. Essa indivisibilidade também, por demais, ela pode surgir o quê? Ela pode surgir ou por intermédio da lei, ou até mesmo, né, por interesse das partes. A lei ela vai falar de inúmeros exemplos relacionados a essa indivisibilidade. Um grande exemplo, né, que inclusive já trouxe para vocês, diz respeito aí à herança. A herança, quando se torna espólio, né, artigo 1790 e seguintes do Código Civil, ela se torna um bem imóvel e indivisível. Indivisível até a partilha desses bens, né? Então, obviamente, a gente chama isso de condomínio eventual pró-indivisos. Então, nós temos aí uma indivisibilidade imposta pela lei. Uma indivisibilidade, né, que surge, decorre da lei. Temos outros exemplos. Dentro dessa indivisibilidade, a gente pode
pode ilustrar a questão da hipoteca, questão de servidão e tudo mais. E também pode ser uma indivisibilidade que a gente denomina, né, de convencional. As próprias partes assim elegem. Então, assim, eu tenho um touro, né, eu tenho um boi, que seja. Esse boi ele pode ser fracionado, ele pode ser divisível, ele pode ser vendido por partes? Claro que pode, né? Ou seja, eu posso matar o boi, que seja o exemplo, né, e corto ele em várias partes. Mas eu, convencionalmente, posso estabelecer esse boi, né, como um boi de natureza reprodutora. Ou seja, eu não tenho interesse, né, em fracionar aquele boi. Ou seja, não tenho interesse em vender aquele boi. A partir do momento que aquele touro ele se torna um touro reprodutor, né, por convenção das partes, por interesse das partes, ele está se tornando, obviamente, indivisível, né? De qualquer maneira, a gente pode trazer aí uma ilustração que quando a gente fala da convencionamento das partes, esse convencionamento ele se dá, ou seja, essa indivisibilidade se dá pelo prazo de 5 anos. Então vai ser indivisível pelo interstício, pelo hiato, né? Ou seja, pelo prazo de 5 anos, e isso a gente pode cunhar tanto do artigo de número 88 do Código Civil, bem como com a leitura do artigo 1320 do CC, né? Então, dito isso, terminamos a questão da divisibilidade e da questão da indivisibilidade, né? Então, divisibilidade e indivisibilidade sem grandes discussões. A última forma que a gente tem aí, né, pelo menos acerca desses bens considerados em si mesmos, a última subdivisão, ou seja, subclassificação, diz respeito à singularidade, né, ou seja, individualidade. Então, vamos lá, próxima classificação quanto à individualidade. Quanto à individualidade do bem, nós temos os bens chamados de singulares, individuais, e temos em contrapartida, né, os chamados bens coletivos universais. Então, de um lado nós temos os individuais, do outro os coletivos, né? Esses bens singulares são bens, né, que o próprio Código Civil, o artigo 89, ele estabelece. Ele vai falar assim, olha, são singulares aqueles bens que, embora reunidos, né, possam ser considerados de per si. Então, ou seja, independente dos demais. Essa expressão de per si, por si só, né, independente dos demais, traz uma ideia de singularidade, traz uma ideia, né, de individualidade. O doutrinador Pablo Stolz e Gagliano, né, e Rodolfo Pamplona, eles ainda, dentro de sua obra, eles vão trazer uma subdivisão da singularidade. Eles vão falar que essa singularidade ela pode ser uma singularidade simples, como ela pode ser uma singularidade composta. Singularidade simples é aquela que decorre de uma situação natural, né? Então, por exemplo, a gente tem uma árvore, a gente tem um cavalo. Em contrapartida, essa singularidade composta é aquela que decorre de determinado engenho, né? De determinado atributo, atuação humana. Então, essa singularidade composta, que a gente pode dar como uma ilustração, é um avião, um relógio, né? É um bem singular, é um bem individualizado, né? Então, em outras palavras, sem grandes discussões acerca dessa individualidade, bens singulares, considerados de per si, independentemente dos demais. Só que do outro lado, nós temos os bens chamados de bens coletivos. Do outro lado, nós temos chamados os bens universais. Esses bens universais, eles se dividem em duas formas de universalidade. A gente tem uma chamada universalidade de fato e temos uma chamada universalidade de direito, né? Então, a universalidade pode ser de fato ou de direito, né? De fato ou de direito. Prof, o que é a universalidade de fato? Gente, universalidade de fato significa uma pluralidade de bens singulares que permitem a essa mesma pessoa, né, uma destinação unitária. Esse conceito está no artigo de número 90 do Código Civil. Você tem um exemplo de um conjunto de bens individuais, singulares, que podem gerar um coletivo, né, que pertencentes à mesma pessoa? Claro que eu tenho, né, um exemplo aqui atrás. Olha que interessante. Por quê? Todos os livros aqui, eles são bem singulares. Se a gente parar para pensar na sua de per si, no seu reconhecimento, independentemente dos demais. Tudo bem, tudo tranquilo. Só que a partir do momento que eu tenho a comunhão, a junção de todos esses bens, de todos esses livros, eu tenho a formatação de uma biblioteca. A biblioteca é o que? É uma universalidade, né? Uma universalidade de fato. Outro exemplo que eu posso falar para vocês
que eu acho bastante interessante, né, é a conjunção, a comunhão de quadros. Eu tenho aqui vários quadros, né, show de bola, tudo bem. Essa comunhão de quadros, se todos somados singularmente, eles darão ensejo, darão base para uma chamada pinacoteca. Pinacoteca, né, é uma comunhão de quadros. Então, em outras palavras, o que são esses bens universais, o que são esses bens coletivos, universalidade de fato? Universalidade de fato, mais uma vez, nada mais é do que a pluralidade de bens singulares, né, que obviamente são da mesma pessoa e têm uma destinação unitária. Notem que todos esses bens, ou seja, tais bens, eles podem ter, no caso, né, uma relação jurídica própria. E isso se encontra esculpido e talhado no artigo 90, salvo engano, esse é o parágrafo único, tá? Agora de cabeça não me recordo. De qualquer maneira, se a gente falou da universalidade de fato, é justo e necessário, como dizem os padres, trazer a discussão relacionada à universalidade de direito. O que é universalidade de direito? Gente, universalidade de direito é o complexo de relações jurídicas, né, de uma pessoa com um valor econômico. Isso está no artigo de número 91. E eu vou além. Essa universalidade de direito significa que esses bens, né, vão ser assim entendidos, vão ser assim compreendidos, obviamente, de acordo com a lei, de acordo com uma ficção jurídica. Então, um exemplo que nós temos, herança. Herança, né, voltando para o direito sucessório, voltando para esse momento da transição, que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo, veste paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace, vai em direção à luz. A herança nada mais é do que a conjunção do que de diversos bens, né? Então, tipo assim, eu pego um bem, somo um celular com outro celular, né? Somo tudo que uma pessoa possui. Beleza, tudo bem. Todos esses bens, eles são bens singulares. Só que a gente sabe que quando eles estão juntos, né, enquanto não houver a partilha, nós teremos o nome de condomínio eventual pro indiviso, ou seja, é como se fosse um bem imóvel e indivisível. Essa universalidade é uma universalidade de direito. Então, o espólio é um exemplo, a herança é exemplo, né? A gente pode trazer, inclusive, a massa falida é exemplo. São vários os exemplos dessa universalidade de direito, ou seja, que decorrem de uma imposição legal. De qualquer maneira, antes da gente terminar os bens considerados em si mesmos, eu quero trazer com vocês duas perquisições que muitas vezes surgem, né, dentro dos certames, que muitas vezes surgem na prova da OAB. Então, terminamos esses bens, né, considerados em si mesmos, que é nosso macro grupo, a nossa macro classificação número 1, e trago duas questões. Primeira questão diz respeito às chamadas res nullius e a segunda questão diz respeito ao chamado res derelicta. Mas, de qualquer forma, a gente começa daí, né, do próximo bloco. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.